Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, se filiou nesta quarta-feira ao Podemos. O evento foi realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A abertura ficou por conta do senador Álvaro Dias, um dos entusiastas da filiação de Moro, que chamou o momento de marco do novo rumo para o país. O ex-juiz começou o discurso afirmando que não tem vida política e fazendo referência à carreira dele como juiz. Na sequência, emendou: o Brasil precisa de líderes que ouçam a voz do povo brasileiro e que a filiação não se trata de um projeto pessoal. Esse não é um projeto pessoal, mas sim um projeto de país. Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar. Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto, meu nome sempre estará à disposição. Depois falou sobre a saída do governo Jair Bolsonaro. O meu desejo era de continuar atuando como ministro, em favor dos brasileiros. Infelizmente, não pude prosseguir no governo. Quando aceitei o cargo, não fiz por poder ou prestígio. Eu acreditava em uma missão. Queria combater a corrupção, mas para isso eu precisava do apoio do governo, e esse apoio foi negado. Quando eu vi meu trabalho boicotado e quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa. Moro também criticou a aprovação do Auxílio Brasil. E ao olharmos para as reformas que estão sendo aprovadas, o que a gente percebe é que ninguém está pensando nas pessoas. Mesmo quando se quer uma coisa boa, como esse aumento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, que são importantes para combater a pobreza, vem alguma coisa junto ruim, como calote de dívidas, furo no teto de gastos e o aumento de recursos para outras coisas que não são prioridade. Durante o evento, um homem atirou uma moeda no ex-juiz e o chamou de traidor. Aqui, senador! Sérgio Moro! Sentar um pouquinho, vamos se acomodar só para não ter tumulto. Moro! Aqui suas moedas, seu traidor! Tá aí suas moedas, traidor! A gente vai agora a Brasília para análise de José Maria Trindade a respeito desse discurso do ex-juiz, ex-ministro e agora possível candidato à presidência. É isso, Zé? Salve, boa noite. Salve, muito boa noite a todos. Olha, Vitor, este assunto acabou roubando todas as atenções políticas por aqui. Desde ontem que não se fala em outra coisa. Eu fui numa reunião ontem à noite, no lançamento do livro Lobby do Jacques Correia, e lá estavam dirigentes partidários, deputados, e todo mundo só falava sobre a expectativa. Moro será, não será candidato? Mas, enfim, ele fez o discurso e saiu sem falar que é candidato. Mas não precisa falar, lançou até plano de governo. É isso mesmo, já tem um plano de governo. A estrutura do Podemos está à disposição do Sérgio Moro. E veja bem, ele voltou do exterior aparentemente preparado. Olhar firme, voz impostada e na ponta da língua todos os programas que todos os candidatos lançam. Isso aí é o que eu chamo lá em Minas Gerais de canja de galinha. Se não fizer bem, mal também não faz. Quem é que não defende educação de boa qualidade? Quem dos candidatos não quer segurança pública e justiça? Quem desses candidatos não defende que o povo seja mais feliz, ouvidos? Quem não quer liberdade de imprensa e quem deles não quer unir o Brasil? Começamos por aí, unir o Brasil. É muito difícil. O Brasil está conflagrado, está dividido. É uma guerra. Nós estamos aí com a possibilidade do ex-presidente Lula, que foi investigado por ele mesmo, condenado por ele mesmo em primeira instância, com a possibilidade de voltar à presidência da República. Que tipo de união se faz com essa possibilidade? É impossível. Mas, enfim, o fato importante é que chamou mesmo a atenção pública por aqui.
Representantes de vários partidos políticos foram até o auditório Ulisses Guimarães. Foi uma reunião dessas que se fazem assim para a convenção nacional, nunca para um ato de filiação. Eu achei até um pouco demais, ficou exagerado, né? O Podemos é um partido que cresceu muito nos últimos anos, né? É o segundo maior partido do Senado Federal e que tem pessoas importantes. Pelo visto, o senador Álvaro Dias vai disputar o Senado, né? A reeleição dele pelo Paraná e deixa de lado a possibilidade de se candidatar à presidência da República. Mas, de qualquer maneira, o simples anúncio do lançamento da candidatura de Sérgio Moro já gerou uma movimentação, inclusive, na opinião pública. Eu acho muito difícil que o pessoal do centro apoie o Sérgio Moro. Acho dificílimo que um eleitor de Lula migre para Sérgio Moro. E acho impossível que um eleitor do presidente Jair Bolsonaro apoie Sérgio Moro. Isso porque os que tinham que apoiar já foram. Lá estavam o Kim Kataguiri, Joyce Hasselmann e outros que já estiveram com o presidente Jair Bolsonaro. E aí, roeram a corda, abandonaram o projeto e estão agora pendurados no Sérgio Moro. E por ali eu vi vários. Nós temos uma praga aqui em Brasília que se chama praga de percevejo de gabinete. Não pode ver um gabinete que gruda lá. Então, a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro chegar ao palácio lá, na primeira eleição, os percevejos foram. E agora eles estão meio desorientados, porque foram dedetizados do Palácio do Planalto. E aí estão procurando alguém para grudar. E foram lá exatamente grudar nesta possível candidatura do Sérgio Moro. Ele não pode, né, nem assumir a candidatura, porque ele não é candidato, só é candidato quem passa por uma convenção nacional. Mas, assim, para dar o benefício da dúvida, eu diria o seguinte: ele vai ter que posicionar com profundidade, não é falar abstratamente sobre cada tema. E, durante o decorrer da campanha também, eu colocaria como uma interrogação essa possibilidade de candidatura de Sérgio Moro. Agora, eu vou antecipar aqui que eu vejo com bons olhos. É bom que pessoas como ele entrem na política. Eu ficaria muito triste se estivéssemos falando aqui da candidatura de outro, que fosse qualquer um, Zé Disseu ou outro aí, que poderia piorar a situação. Então, acho que está polarizado, Lula e Bolsonaro, e acho que a possível candidatura do Sérgio Moro vai fazer muito mal, mas é para o Ciro Gomes e outros. E você, Guilherme Fiuza, como viu essa reaparição do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, boa noite a todos. Olha, Vitor, eu vou te confessar que vendo o Moro ali naquele palco, né, naquele palanque, com aquela postura que poderia ser a de um estadista, eu tentei gostar, né? Pensando na Operação Lava Jato, pensando no que o Sérgio Moro já fez pelo país, né, que é muito consistente e é inegável, não é isso? Então eu fui querendo gostar, mas não dá, porque ele, quando começa a falar, finalmente a gente vê um discurso, né? Finalmente a gente vê um discurso do Sérgio Moro, né? Sem ser tirada de rede social, que alguém deve fazer para ele, sem ser aqueles pitacos que saem nos sites aí, enfim, e fora o trabalho também dele como juiz, né? Então, o Sérgio Moro no palanque, mas na hora certa, agora é a hora do palanque, discursando. E o que eu vejo é um não político, né? É uma coisa assim, enfim, né, não quero fazer nenhuma projeção, nenhuma profecia, nunca trabalho dessa maneira, mas eu não vejo como esse personagem se transformar num líder com força eleitoral, né? Ele não está à vontade no papel, evidentemente. Ele parecia ali um ensaio de Grêmio estudantil, né? Aquele que no Grêmio estudantil você olharia e diria esse não tem vocação, esse não está talhado, vamos substituir por outro. Sendo que, o que eu sempre digo, se o Sérgio Moro
não tivesse traído o Sérgio Moro, se o Sérgio Moro, que fez um excelente trabalho como juiz, tivesse se mantido com essa maneira de ver as coisas, com esse rigor, com essa objetividade, ele continuaria tendo um cacife, porque foi nesse Sérgio Moro que a população confiou e até talvez tivesse expectativa de votar nessa pessoa. Mas o Sérgio Moro traiu o Sérgio Moro. O Sérgio Moro entrou aí num banho de loja, mal feito, uma embalagem aí de retórica. E eu não vou nem comentar, Vitor, as farpas que ele tenta jogar, a historinha que ele tenta contar. Eu digo isso com pena, porque eu realmente gostaria de poder torcer por esse novo político, por esse homem, por esse ex-juiz. Ele diz que saiu do governo porque seu trabalho estava sendo cerceado e ele verificava, mais uma vez ele faz uma acusação grave, sem conseguir dizer qual é o fundamento, que ali no governo havia ação do presidente para proteger pessoas. Ora, nós estamos há 1 ano e meio querendo saber do Sérgio Moro que ação foi essa, que interferência foi essa na Polícia Federal, para proteger. Então ele veio com essa tese, ele não demonstrou, isso se transformou em inquérito, se transformou em processo, o presidente já depôs na Polícia Federal, já foi vazada a reunião ministerial publicamente, ele pediu para o juiz mandar isso, divulgar isso, abrir a reunião para o público, que era absolutamente desnecessário, ele como ex-juiz sabe disso. Isso foi feito, virou aquele espetáculo todo e não apareceu até aqui esta acusação. Aí o Sérgio Moro vai lá, no momento de se lançar como político, e repete essa alegação, essa alegação voadora, que ninguém ainda conseguiu identificar a confirmação e que contraria, e que trai aquele rigor que ele tinha como juiz. Então, acho que ele está enganado, acho que este Sérgio Moro que aparece agora como político não será reconhecido pela população como aquele Sérgio Moro que ela tanto admirou. E você, o que achou desse discurso de hoje? Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor, para vocês aí no Brasil, meus queridos colegas de bancada, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, eu concordo com o Zé no ponto de que se essas pessoas querem realmente dar pitaco na vida aí pública do país, então que venham aí concorrer a cargos para o Congresso, ou cargos para o Executivo, para o Legislativo, tem que virar público mesmo, porque até agora, desde que Sérgio Moro saiu dessa administração do presidente Jair Bolsonaro, como ministro da Justiça, ele meio que entrou num quase anonimato, Não escutamos mais o então bravo juiz, corajoso juiz da Lava Jato, falando sobre tudo que está acontecendo no Brasil em relação a passos do Legislativo, a interferência do STF em cima de outros poderes, a inconstitucionalidade de ministros do STF. Então, eu acho muito válido, tem que vir a público, tem que se candidatar mesmo. Eu notei que ele tentou emplacar ali nesse discurso de hoje uma velha retórica aí que já está muito manjada do globalismo. A verdade é essa, O capitalismo cego, sem compaixão, foi uma expressão que ele usou, A justiça social como uma das principais metas, como se justiça social fosse uma palavra mágica, Basta colocar no discurso que você está livre de qualquer crítica. Ele diz também, chega de intimidar e agredir jornalistas, mas não especificou, por exemplo, o absurdo que jornalistas vêm sofrendo dentro de inquéritos ilegais do próprio Supremo Tribunal Federal. Não vimos também nenhuma crítica a quem anulou as suas condenações, que
no TRF4 ali de Porto Alegre, o desembargador Gebran Neto não apenas aumentou as penas que o Sérgio Moro, o juiz, então o juiz Sérgio Moro tinha colocado nas suas condenações, mas disse que havia provas sobradas em alguns inquéritos. No entanto, nenhuma crítica de quem anulou essas condenações e de quem aí definiu, né, o que a ação aí de que o juiz Sérgio Moro fez foi ilegal. Ilações foram feitas quando saiu do governo, até hoje não foram provadas. Vi muito hoje nas redes sociais o que mais se falava assim, do outro lado, né, da bolha ali de ex-bolsonaristas ou traidores, como o outro lado está chamando, os apoiadores do governo. Muitas fotos do então ministro da Justiça, aí, recém-possado, com o presidente Jair Bolsonaro, num jogo de futebol, com a camisa do Flamengo. Lembrando que ali foi o auge da Vaza Jato, né? A Operação Lava Jato sendo atacada de uma maneira que até hoje não foi comprovado se as mensagens foram hackeadas, se as mensagens hackeadas eram verdadeiras ou não. E, no entanto, o governo, o presidente Jair Bolsonaro, colocou o juiz Sérgio Moro ali, ministro da Justiça, debaixo ali da proteção da asa do governo, e ele saiu atirando. E para finalizar, Vitor, eu estava vendo uma entrevista dele já dentro do governo, uma entrevista num programa de TV, que ele disse o seguinte, abre aspas, nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. E, no entanto, ele precisou sair de uma maneira nada honrosa do governo, como eu mencionei, as ilações que ele fez ainda estamos aguardando que elas sejam concretizadas. Foi mais uma saída política e hoje tudo, o quebra-cabeça é montado e a gente entende por que ele saiu daquela maneira atirando contra o presidente Jair Bolsonaro. E agora a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Meu irmão Guilherme, compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. Bom, eu vou repetir que quem começa uma carreira política com mais de 40 anos, sente muita dificuldade para, sobretudo se vem do judiciário, né? Você é um juiz é a última palavra. Tem muita dificuldade para assimilar essa parte selvagem da política, né? Que são os ataques pessoais, né? Que o Sérgio Moro vai ter de ouvir e vai ter de encaixar. É bom que ele saiba disso. Eu concordo com o Zé que é bom que sejam traduzidas em candidaturas, em disputas eleitorais, todas as tendências aí existentes no Brasil. O que eu acho que o Sérgio Moro deve fazer, então? Ele tem de concentrar o discurso dele em desmoralizar o faroeste à brasileira. Neste momento, ele está muito mais próximo da prisão ou do castigo, de sanções, né, jurídicas, entre aspas, do que o Lula. Ele tem de mostrar o que aconteceu, quem é que fez com que a Lava Jato fosse paralisada, qual foi o papel do Augusto Aras, né, nesse trabalho de contenção da Lava Jato e desmoralização. O que aconteceu com aquela história ali dos hackers? Ele deve saber mais coisas. Como é que se vai acabar, né, com essa aliança entre o Supremo e os bandidos? Ele vai ter que falar agora. Esse é o discurso. De repente, todas as sentenças dele foram anuladas. Acabaram com as decisões dele. Ele tem que mirar no Supremo, tá? E nos bandidos do PT. Se ele desviar a mira para o outro lado, ele vai errar. Ele vai errar. O inimigo, a escolha do inimigo principal é fundamental em política. E qualquer candidato só pode ter sucesso se não errar
nessa escolha. Ou ele entende que precisa atirar na aliança, atirar no sentido simbólico, né? Nessa aliança entre Supremo e a turma do Lula, ou então ele não terá futuro político.